Olá, meu nome é Gabriela Tavares, eu sou aluna de mestrado da UFMG e eu vou apresentar o artigo O uso do rejeito de minério de ferro para a taipa de pilão, análise da literatura. Esse artigo ele foi escrito junto com o professor White José dos Santos e a professora Sofia Araújo Bessa. A nossa investigação ela partiu de duas questões principais. A primeira é o grande volume de rejeitos que tem sido gerado por causa da extensa produção minerária aqui no Brasil. No nosso estado de Minas Gerais, esse estoque em barragens também é um problema por causa da má gestão e ocorreram diversos desastres ambientais associados ao rompimento delas. O rejeito ele também é um material que está fora do ciclo produtivo e por isso é importante a investigação acerca da reutilização desse material. A segunda questão ela está relacionada ao alto impacto ambiental dentro do setor da construção civil. Esse é um setor que gasta grande quantidade de energia na transformação e no transporte de materiais. E ele também é um grande gerador de entulho, tanto durante o processo de execução, como também na demolição das obras. Então, é importante também buscar técnicas alternativas que sejam mais sustentáveis. Um exemplo de técnica construtiva, alternativa e sustentável é a taipa de pilão. A taipa de pilão é uma técnica construtiva milenar e ela tem como principal material o solo. Quando ela é feita com solo local, há pouco transporte de material, o que faz dessa técnica ter uma grande vantagem de baixa energia incorporada no seu processo produtivo. Essa técnica ela pode ser estabilizada para aumentar a resistência e a durabilidade das paredes e ela alcança valores que talvez uma parede só com solo local ela não alcançaria, por isso a estabilização ela é importante. Então, nós temos como objetivo deste trabalho realizar uma revisão da literatura sobre o rejeito de minério de ferro, com foco na estabilização de solos, mapear os produtos já usados como estabilizantes físicos para a taipa de pilão e também avaliar a possibilidade do uso do rejeito de minério de ferro como estabilizante de solos em taipa de pilão, baseado nas características físicas do rejeito. Para alcançar esses objetivos, nós temos como método a coleta de dados e a interpretação e análise desses dados coletados. Para realizar, então, a coleta de dados, foram utilizados 5 portais, que já são portais reconhecidos, e nós tivemos o foco, então, o rejeito de minério de ferro e a taipa de pilão. Nessa tabela, pode-se encontrar alguns critérios que nós utilizamos para alcançar uma revisão mais coerente. Como resultados, então, primeiramente, nós temos que a estabilização do tipo cimentícia nos solos para produção de taipa de pilão, ela vem sendo amplamente utilizada, principalmente nos últimos anos, para melhorar as características dessas paredes. A incorporação do cimento, por exemplo, pode aumentar a resistência das paredes, reduzir a retração das paredes e também a desagregação. Só que os estabilizantes cimentícios e químicos de solo, eles vêm sendo ultimamente criticados na literatura pelos seus impactos ambientais e contribuição ao efeito estufa causado pela utilização desses materiais cimentícios, né? Dentro desses estabilizantes, a gente tem o cimento e a cal, mas a gente também tem outros tipos de materiais que podem ser considerados estabilização química. Temos, entre os mais comuns, a cinza volante, o carboneto de cálcio e escórias de aço. Além desses resíduos, nós também temos aqui no Brasil, por exemplo, um estudo relacionado ao uso da cinza da casca de arroz como estabilizante. E existe uma tendência de diminuição da energia incorporada no processo produtivo, partindo de uma construção convencional para uma estabilização da taipa com cimento ou com cal e ainda uma energia incorporada menor se utilizados resíduos como estabilizantes.
Nós temos ainda uma outra opção de estabilização, que é a estabilização física, que é uma estabilização pouco mencionada na literatura. Um exemplo pode ser a correção granulométrica. A correção granulométrica ela funciona adicionando determinadas frações granulométricas em um solo, na qual há uma demanda por uma granulometria específica. E quando a gente está falando de granulometria, isso é porque é uma questão muito importante para a técnica da taipa de pilão, para que essas paredes, o solo alcance um bom arranjo de partículas para diminuir o volume de vazios do material na hora que você está executando a parede, para atingir uma densidade melhor e uma maior resistência das paredes de taipa de pilão. Essa tabela ela apresenta um compilado de autores e de documentos técnicos que eles sugerem porcentagens ideais de conteúdos granulométricos para a taipa de pilão. Nós temos aí, por exemplo, a NBR 17014, que é a norma de taipa de pilão brasileira, que foi publicada agora em 2022 e é bem recente. E o que há em comum entre todas elas é uma sugestão de baixo teor de argila e alto teor de areia para solos próprios para a taipa de pilão. Então, essa é uma técnica que exige solos mais arenosos, né? Na literatura, nós temos autores que já trabalham com essa estabilização física. A maioria deles já trabalham com resíduos também para essa finalidade. Os resíduos mais frequentemente encontrados são resíduos de demolição de concreto e de tijolos, e a proporção da utilização desses resíduos é bastante considerável, a partir de 44% de uso de resíduo. Isso demonstra que a utilização desses resíduos ela promove um resgate de um material que estava fora do ciclo produtivo e a gente consegue usar uma quantidade relevante desse tipo de material. E levando em consideração tudo que foi falado, é possível considerar então o rejeito de minério de ferro como viável para estabilizar fisicamente o solo. Claro, quando esse solo não apresenta uma faixa granulométrica adequada para a taipa de pilão e precisa ser corrigido. O rejeito de minério de ferro ele é um material heterogêneo, ele pode atuar de maneira inerte e apesar da sua granulometria variar desde a argila à areia, é mais incomum encontrar o rejeito como areia fina. Então, ele tem características adequadas para fazer essa associação. Então, existe uma expectativa da sua adequação como estabilizante para a taipa de pilão. Como consideração final, então, nós temos que a estabilização física da taipa de pilão ela é relevante, ela deve ser discutida e é importante levá-la em consideração como uma opção à estabilização cimentícia. A estabilização física ela tem uma tendência de preservação da baixa energia incorporada da taipa de pilão e pode evitar adições de cimento de cal, fazendo com que se torne uma técnica ainda mais sustentável. O uso de resíduos para esse propósito agrega vantagens ambientais desde que esse uso esteja associado a uma escala regional. Ou seja, a retirada desse resíduo precisa estar próximo do local de execução da técnica da taipa de pilão para que seja gasta pouca energia no seu transporte. O uso da técnica de empacotamento de partículas tende a aumentar as propriedades mecânicas e durabilidade da taipa de pilão e ela pode também ser usada juntamente à estabilização do tipo química, porque ela pode promover uma diminuição do uso desse tipo de estabilizante. E nós entendemos, por fim, que há um comportamento adequado entre o uso de rejeito de minério de ferro e solos que demandem principalmente correção granulométrica para acréscimo de areia, areia fina ou silt. É isso. Eu deixo aqui meu contato para quaisquer dúvida e obrigada.